Ok? Bem, também conosco estão minhas duas filhas. Eu tenho 3 filhas, vão agora em Salvador, não pode estar aqui, mas as duas moram aqui na praia, estão aqui. A Giliana, que é a primogênita, e o seu esposo Gil, né? Fica de pé. E a do meio, a Giliane, e o seu esposo Rodrigo, e meus 2 netos, né? Davi, Luiz e Vitor Gabriel, que estão me dando alegria e prazer de estar conosco nesta noite. Já quero dizer aos irmãos o seguinte, que esse meu testemunho faz apenas 35 anos. Eu tenho dado apenas nas congregações por onde eu tenho passado. Eu faço questão de adorar o Senhor e ser grato a Ele pelo que Ele fez em nossas vidas, na nossa história de vida. Mas é a primeira vez que as minhas filhas vão ter a oportunidade de ouvir esse testemunho. Elas nunca ouviram esse testemunho. Elas, em parte, sabem da história e sabem bem pouco, porque elas eram muito pequenas na época, né? Mas hoje elas vão conhecer um pouco da história, né, que nós atravessamos. E antes de eu chegar aqui, Deus colocou no verso 12 do Salmo 116, que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Isso é a minha pergunta todo dia a Ele. Todo eu me esforço para de alguma forma lhe ser agradecido. Meus queridos, quinta-feira passada, semana anterior, né, hoje é domingo, aqui nós tivemos o cantor e pastor Álvaro Tito. E por ocasião da ministração dele, ele nos trouxe uma palavra baseada em Marcos, no capítulo 4 e versos 35 ao 41. Eu vou ler uma parte desse versículo, e na hora que ele estava aqui falando desse texto, eu comecei a me reportar um pouquinho da minha história. E antes de eu contar a minha história, na verdade é um testemunho de vida, um milagre que Deus operou na vida da minha esposa, da irmã Gideone, mas na verdade, paralelamente também, eu vivi uma história com ela e passamos um momento de prova. Na verdade, o problema de saúde dela, eu considerei que era uma prova dada por Deus, né? Deus, de alguma forma, estava nos moldando, estava nos admoestando, estava nos preparando para alguma obra no futuro, não é? E por ocasião, quando nós somos provados, nem sempre nós sabemos, entendemos o trabalhar de Deus. Mas ao passar do tempo, a gente vai descobrindo o que Deus quis fazer conosco e contabilizamos a vitória dele. E no texto que o nosso pastor Álvaro Tito aqui falou, ele dizia que já era tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que eles atingiam de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: Por que vocês estão tímidos? Ainda não tendes fé? Amém? E sentiram um grande temor e dizem uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Naquela ocasião, o pastor Alfredo nos chama a atenção para o lugar onde se dera aquela tempestade. Era exatamente no lago, lá já conhecido pelo Mar da Galileia, que não era um mar, era um lago. E como ele nos chamou a atenção, nos chama a atenção quando ele fazia a ministração da palavra aqui, é que no lago, né, não se espera um vendaval ou uma tempestade de tamanha onda.
a ponto de pôr em risco a experientes navegadores que eram os discípulos de Jesus. Eles estavam nas condições de segurança, né? Então esse mar, também conhecido como Lago de Genezaré, né? É um lago de águas doces, é o maior reservatório de água doce do Oriente Médio. Este mar da Galileia fica aproximadamente a 200 metros abaixo do nível do mar. E na parte nordeste do lago fica o Monte Hermon, que se eleva a 2.700 metros. Então este Monte Hermon, em relação ao rio, ao lago, aliás, fica aproximadamente a 3.000 metros de altura. E como este monte é congelado, quando desce as correntes de ar frio, encontrando-se uma corrente de ar quente, então dá esse movimento de vento muito forte e provoca essas grandes tempestades naquela região, né? E dizia ele naquela oportunidade que os discípulos esperavam aquele momento, e na hora da angústia, na hora da dificuldade, na hora que eles sentiam que estavam a perecer, eles recorrem a Jesus. Eu não vou pregar esse texto, foi somente para trazer um pouquinho da reflexão do pastor Álvaro Filho. E baseado nisto, eu me lembrei da nossa vida, porque a nossa vida é como que nós também estamos a navegar no mar desta vida. E as tempestades da vida, elas existem. Todos nós atravessamos tempestade. Além de existir, elas são inevitáveis. Elas não dependem de nós. Por mais que nós nos organizemos, por mais que nós nos preparemos, elas chegam. Então, da nossa caminhada, do nosso nascimento até a nossa sepultura, nós vamos enfrentar tempestades. E nessas tempestades nós temos dores. Às vezes derramamos muitas lágrimas. Às vezes choramos muito. São lutas, são apertos que nós atravessamos. E muitas vezes nós perguntamos por quê? E muitas vezes queremos entender e não temos resposta. E é muito comum, na verdade, na atualidade até se fala menos. Eu só tenho 57 anos de crente evangélico. Aceitei Jesus aos 9 anos de idade. E quero dizer para os irmãos, principalmente os amigos que nos escutam, foi a melhor coisa da minha vida. Foi ter um encontro com Jesus. Aleluia! E o fato de eu ter tido um encontro com Jesus, eu quero dizer a vocês, até hoje, eu só tenho contabilizado vitórias. As lutas vêm, passam e nós continuamos triunfando e agradecendo ao nosso Deus. Porque o importante não são as tempestades da vida que surgem. O importante é que Jesus esteja no barco da nossa vida. Se Jesus estivermos conosco, com certeza nós atravessaremos a tempestade e sairemos vitoriosos. Né? Amém. Isso é que nos transpõe em nosso coração. É sabermos em que nós temos crido, está certo? E sabermos que Jesus está conosco. Vocês vão ver, quando começar o testemunho, quando eu começo a ter os primeiros atropelos, a palavra de Deus trabalha no meu coração e começa a palavra de Deus falando e me consolando. Quem consola o coração do aflito é o Espírito Santo de Deus. Mas eu ia dizendo, e terminei pulando um pouquinho, eu gostaria de dizer que antigamente, hoje não muito, mas antigamente, quando nós víamos um crente passando alguma dificuldade, atravessando algumas lutas, era muito comum nós associarmos esta luta a pecado. Ele deve ter feito alguma coisa. O que será que ele tenha feito? Isso não é de agora, isso é já da época antes de Jesus. Na época de Jó já aconteceu isso. Jó passa aquela dificuldade e os seus amigos que vão confortar, na verdade, vão o acusar. E isso é muito comum acontecer no meio evangélico. Mas deixe eu dizer uma coisa para você. Jesus, com muito cuidado, ele nos orienta que nós não temos o direito de nos julgar a
ninguém. Ele diz que nós não podemos julgar. Quem julga é o Senhor. Então veja o que diz Mateus capítulo 5, versículo 45. Ele diz assim: para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e sobre bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Então a chuva vem para os bons e vem também para os maus. Jó fala o seguinte lá para a mulher dele, certa hora, quando ela aconselha Jó a amaldiçoar a Deus e a morrer, ele diz para ela: receberíamos nós o bem de Deus e não receberíamos o mal? Fica a reflexão. Em Eclesiastes 9, versículo 2, a parte A, diz assim: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Então o ímpio, ele sofre, tem dor, ele tem enfermidade. O justo também passa por isso, não é? Passa por dificuldade, passa por enfermidade, daí por diante. O importante, como eu falei, é que o justo tem a quem recorrer, a quem se confortar, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, dito isso, eu quero dizer que 1977 eu casei com essa garota aí chamada a nossa irmã Gideone, né? 1977 casamos e tivemos 3 filhos. A nossa é Gideone, que é mais velha. 2 anos depois tivemos Gideone, e mais 2 anos depois tivemos Gideone. E era tudo muito bem, graças a Deus. Na época, eu era sargento da aeronáutica, prestei concurso logo depois ao oficialato, fui cursar no Paraná, passamos lá 2 anos e fomos transferidos para a cidade de Belém do Pará, né? Tivemos a oportunidade de servir em São Paulo, Rio de Janeiro, mas eu preferi ir para Belém, uma vez que eu era nordestino e gostaria de estar mais perto do Nordeste. E quando chegamos lá no ano de 1983, fui morar na Vila Militar e Vila dos Oficiais Aeronáuticos, lá no bairro de Maracangalha, exatamente ao lado da escola da aeronáutica, escola de educação primeiro e segundo grau. E quando nós chegamos lá, a Gideone disse: eu quero trabalhar nesta escola. E eu disse a ela: se você deseja, Deus cumpre o desejo do justo, não é verdade? E Ele vai cumprir. E passou-se o ano de 84, 85. Neste período ela conclui o curso dela, ela fazia biologia bacharelado. E em 24 de março de 1985, 24 de março de 1985, exatamente dia do aniversário dela, ela concluiu a graduação em biologia pela Universidade do Pará e ficou muito feliz. 24 de maio, né? Neste período ela estava aguardando, ela tinha feito o concurso para entrar nesta escola e ela estava aguardando o resultado. E no início de abril, nos primeiros dias de abril, não sei dia 2, dia 3, mas foi na primeira semana de abril, ela foi convocada, era uma outra colega dela, para ministrar aula de ciências biológicas naquela escola. E não precisa dizer para os irmãos e irmãos da felicidade dela. Deus cumpre então o desejo do coração dela em trabalhar naquela escola. Para você ter uma ideia, lá da nossa casa, era um duplex, na minha área eu ficava olhando e vendo a escola lá dentro, vendo ela passar, e Gideone estudava lá também, e nós víamos a movimentação das crianças lá da minha varanda, né? Então, muito feliz. Isso no início de abril. Como é bom quando Deus está abençoando, né? Mas só glorifica. Verdade. Aí Jesus diz: mas não é bem assim não. Vamos melhorar a situação. Antes de terminar o mês, observe, ela desejou, nós oramos e Deus cumpre o coração dela trabalhar aqui. Mas, sim, e quando ela começa a trabalhar, ela começa trabalhando na fase que chama de período probatório. E seria, se não me engano, na época, 3 meses, não sei que hoje ainda é assim. Tá certo? Para depois de 3 meses efetivar lá a nomeação dela. Tudo bem.
quando antes do fim de abril, tá? Mais ou menos lá para o dia 26, 25, ela me chega em casa e diz: olha, Paulo, eu estava dando aula hoje e não sei o que aconteceu comigo. Eu só vi quando duas garotas, duas alunas correram, me pegaram e diziam que eu estava passando mal. Mas foi muito rápido. Eu não entendi. Eu só entendi que eu fiquei assim meio desorientada. Tá certo? E eles chegaram aqui, trouxeram um cafezinho, eu tomei o café e fiquei bem. E estou bem. Sem nenhum problema. Eu falei, não, isso acontece, né? Tortura, perda súbita, alguma coisa assim que você, mas tudo muito bem. E esfretado, né? Deixou em casa. Quando foi à noite, eu saí para ir ao supermercado, perto da minha casa, também próximo ao hospital. E quando eu estava passando em frente ao hospital, ela disse para mim: olha, Paulo, estou sentindo a mesma coisa. Eu a conduzi até o hospital. Chegando lá, o médico examina e diz: não, isso não é nada demais. Isso é tão somente um estresse. Né? Estresse. Medicou, deu um remédio, uma injeção na veia, tal, até estimulante, e ela voltou para casa. No outro dia, tudo normal, 2 dias depois deu o mesmo problema. Levei para o médico, a mesma história, e a coisa foi se passando. Passa-se um dia, passa-se 2, e salvo engano, dão aproximadamente 10 dias nesse acontecimento. Tudo bem. Só que, depois do 10º dia, o quadro começou a se agravar. E as respostas dos médicos eram definidas. Não sabiam qual a causa que provocara aquele comportamento nela. De forma que, numa madrugada, isso já no mês de maio, mais ou menos no dia 4, 5 de maio, ela começou a vomitar muito. E eu disse assim: eu não vou levar para o pronto-socorro, porque a solução é assim cabeça. Eu vou esperar amanhecer o dia e eu vou procurar o médico, era meu amigo, um major de aeronáutica, cardiologista, para ele analisar o quadro. E assim eu fiz. Chegando lá, ele a examinou e disse: o problema não é meu, mas não se aguarda um pouquinho que eu vou chamar um colega para examinar. E chamaram o colega. E o colega chegou, era um neurologista, examinou e disse: a partir de agora ela está proibida de fazer qualquer movimento. Ela fica na cama, não pode fazer nenhum movimento. Até as necessidades dela serão feitas na cama. Ela está proibida de se levantar. E eu já me preocupei. E disse: vou fazer uma tomografia. Graças a Deus, porque a gente tem que considerar muitos problemas. Na época, 1985, apenas 3 estados do Brasil tinham, 4 estados do Brasil tinham tomografia computadorizada, que era Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Belém do Pará. As outras cidades precisavam de uma tomografia computadorizada, que a gente faz hoje uma facilidade tão grande, né? Precisaríamos ir para essa cidade. Em Belém tínhamos esta tomografia. Então, imediatamente levei para fazer tomografia. Naquele dia, fui na ambulância e lá fizeram o exame. Eu fiquei na sala do radiologista, sentado com ele, lá no computador, observando, e quando ele passa toda a filmagem, ele olha para mim e diz: olha, meu amigo, o caso da tua esposa é muito grave. Dos casos que nós temos acompanhado com sucesso, nós nunca vimos nesta gravidade, mas o médico que vai te dar a posição. E naquela hora que ele fala isso, me veio um versículo na minha cabeça, Salmo 42, que diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Aleluia! Aleluia! E por que te perturbas dentro de mim? Aleluia! Espera em Deus. Irmão, isso aí foi um conforto para a minha alma. E voltei para o hospital, na ambulância. Chegando lá, o neurologista me chama e diz: o problema é o seguinte, ela tem um cisto no cérebro. Cisto no cérebro é um tipo de tumor benigno, entre aspas, eu não sabia não que era benigno ou maligno, geralmente preenchido por líquido do sangue ou tecido. No caso dela, era um tumor de tecido. E esse
Esse tipo de tumor normalmente é silencioso. O que significa isso? Ele é assintomático. Você vai ter um problema e não sente nada, né? Ele é detectado através de uma tomografia, através de uma pesquisa qualquer, mas ele não se apresenta facilmente. E foi o caso dela, né? E como foi identificado? Porque ele cresceu. E quando ele cresce, pega a correr. Ele rompeu artérias no cérebro dela. Então, em consequência deste tumor do cérebro, né, ele provocou um AVC, um acidente vascular, a hemorragia. Só que a gravidade do problema, primeiro que naquela época não era tão fácil. Hoje em dia é uma cirurgia muito simples e até rápida. Mas naquela época não era tão fácil. As pessoas morriam muito rapidamente e facilmente com coisas desta natureza, né? Mas a gravidade do quadro dela deu-se por causa do tempo. Como o médico disse, faz muitos dias para diagnosticar e foi sangrando, foi aumentando. E agora o volume de sangue no cérebro dela é muito grande. E isto é que vai agravar muito o quadro. Imediatamente já foi feita uma punção na coluna dela, que pega aquelas duas agulhas, uma dentro da outra, né? Uma bem grossa assim, enfia lá, tira de dentro e fica drenando o sangue que está na medula, né? E fizeram já essa drenagem para aliviar. Até então, ela não sentia dor nenhuma, ela não reclamava dor nenhuma, simplesmente era aquela ausência rapidamente. Como eu falei, eu tinha 3 filhos. Minha filha mais velha tinha 7 anos, a do meio tinha 5 e a mais nova tinha 3. E toda a nossa família morava em Natal, Rio Grande do Norte, a 2.000 quilômetros de distância. E o caso da Gideone, o médico disse: olha, o caso dela é para agora. Ela tem que fazer uma cirurgia urgente, porque senão ela não vai resistir, ela morre. E eu disse: onde nós vamos fazer essa cirurgia? Ele falou: olha, o hospital aqui de Aeronáutica não tem condição. Nós vamos fazer no hospital da Metodista, do Metodista lá em Belém. E eu falei: doutor, eu não gostaria que ela fizesse isso. Eu queria que ela fosse para o Rio de Janeiro. E o médico disse: negativo. Você não está entendendo. O caso dela é muito, muito grave. Ela não consegue ser transportada para o Rio de Janeiro. Eu falei: doutor, vamos fazer o seguinte, eu quero que ela vá para o Rio de Janeiro. Ele disse: mas nós não vamos autorizar. Eu digo: eu também tenho o direito de não autorizar ela fazer a cirurgia aqui em Belém. Eu quero que ela ia para o Rio. E ficou este impasse entre a minha autorização e a solução do médico. Como eu era oficial, eu recorri ao comandante do Comar, que era o Major Brigadeiro, fui lá conversar com ele, né? Expliquei a situação para ele. Ele disse: olha, é impossível tomar qualquer posição, porque infelizmente a gente não pode passar um diagnóstico médico. É o médico que a gente não pode. E eu até disse para ele: doutor, se fosse a sua esposa, o senhor gostaria? Doutor, não, era o brigadeiro. O senhor autorizaria a fazer a cirurgia aqui? Por que ela fosse para o Rio de Janeiro? Porque na época o Hospital de Galeão do Rio de Janeiro era o hospital de referência em neurologia na América Latina. Era um hospital de referência naquela época. E ele olhou para mim e falou: você tem razão, eu também faria isso. E começamos nessa luta. O brigadeiro ligou para o diretor do hospital, e depois de 2 dias de impasse, ele me chamou lá, o diretor do hospital, e disse: neste percurso, nós já tínhamos feito contato com o ministro da Aeronáutica, e ele já tinha autorizado um avião Learjet, ambulância, UTI, para transportá-la de Belém para o Rio de Janeiro. Estava prontidão em Brasília, só aguardando a autorização do médico. E o médico me chama e disse o seguinte: você assina um termo de responsabilidade e nós vamos liberá-la para ir para o Rio de Janeiro. E eu digo: e quando? Tem que ser hoje ainda. E minhas filhas? Como é que eu faço? Essa era a minha pergunta. Minhas filhas, eu não posso levá-la, mas eu não posso deixar minha esposa sozinha. Alguém tem que ficar sozinho, ou minhas filhas,
ou minha esposa. E conosco convivia uma garota de 17 anos, aqui do interior do Rio Grande do Norte. Apesar dela ter 17 anos, mas ela não saía para canto nenhum, era bem matutinha, né? É muito mais a padaria voltava e a gente ficava bem preocupado. E essa era a pessoa que morava com a gente, era com quem nós íamos deixar nossos 3 filhos. Conversei com o meu comandante, o coronel da Aeronáutica, e ele me disse: olha, Valdo, é o seguinte, você vai para o Rio de Janeiro, para coisa com a minha esposa, e as crianças, amanhã eu pego um avião da FAB, nosso avião aqui, e vou deixar em Natal. E teus parentes pegam as crianças e conduz para casa. Graças a Deus, está resolvido. À noite a menina passa com ela, estamos conversando. E assim foi feito. O avião chegou, eram mais ou menos 6 horas da tarde, quando o avião chegou lá em Belém. Nós nos preparamos, deixamos a menina em casa e embarquei para o Rio de Janeiro. Foram um cirurgião com ela, um neurologista, mais documento lá, e fomos embora para o Rio de Janeiro. Para a glória de Deus, ela foi sem nenhuma complicação. Chegamos bem no Rio, tinha uma equipe lá do HFAG aguardando ela para fazer a cirurgia quando ela chegasse. Chegamos exatamente 23 horas e 50 minutos do sábado à noite. Véspera, eu acho que, se não me engano, era dia 11 de maio, véspera do Dia das Mães daquele ano. Chegando lá, o médico examinou e disse-me que o quadro dela, eu me tranquilizasse, que não tinha tanta urgência naquele momento. Podia aguardar para terça-feira, porque na segunda-feira farei uma bateria de exames para melhor diagnosticar o quadro e então fazer a cirurgia na terça-feira. Ok. Passamos o resto da noite, amanhece o domingo, Dia das Mães. Ligo para o meu sogro e peço para aguardar minhas filhas, que estariam chegando na parte da tarde, proveniente de Belém do Pará. As comunicações naquela época eram difíceis, nós não tínhamos tanta facilidade em comunicação. E quando foi à tarde, eu ligo para o meu sogro e pergunto: cadê as crianças? Ele me disse: não chegou nada. E a base está me conformando que não tem nenhum avião vindo de Belém. Eu digo: onde andam minhas filhas? Meu Deus. Eu não sei. Misericórdia. Eu liguei para Belém e falei com o meu comandante. Ele disse: olha, Valdo, elas saíram daqui 7 horas da manhã. Coronel, e onde elas estão? Eu não sei. Meu Deus. Mas eu vou investigar. E daqui a pouco eu digo para você. Como é que passa a minha cabeça agora? Aí Jesus tem misericórdia. Só que a Gideone não podia, ela não sabia o que estava acontecendo com ela. E as recomendações médicas eram para que ela não se preocupasse com nada. Porque qualquer preocupação, o quadro podia agravar e podia vir à morte. Essa era a recomendação que nós tínhamos. Então eu tinha que estar lá de Gideone, eu pergunto: o que eu tenho? Eu digo: não, você veio aqui para fazer exames. Apesar que eu já sabia o que ela tinha. E eu angustiado. Tinha um telefone na cabeceira da cama, mas eu não podia ligar. Como é que eu ia ligar para ela? Aí eu saía para o lado externo, lá fora do hospital, para ligar. E deu 5 horas da tarde. Deu 7 da noite. 9 horas da noite. Meu Jesus. Deus amado. E eu não sabia das minhas filhas. Meu Jesus Cristo. Eu vim descobrir minhas filhas da meia-noite. Meia-noite, o comandante me liga: o senhor falou, as 2 meninas estão em Fortaleza. Eu ia mandar elas para Natal, mas passou um colega meu aqui, comandante de Fortaleza, e ele disse que levaria as crianças para Natal. Só que ele esqueceu. E chegou em Fortaleza, deixou o avião e foi embora. Meu Deus do céu. E ficaram as 3 Meu Deus. perdidas Meu Jesus. lá no meio da pista. Meu Jesus. E eu disse. E a menina estava com ela, ficou chorando. Ai, meu Deus. Aí o oficial de operações chegou, perguntou: o que estão fazendo aqui? Ela disse: não, eu sou filho do tenente Orivaldo. E a gente indo para Natal. Aí o oficial disse: não, minha filha, essa não foi de Belém, Fortaleza, não vai para Natal não. Meu Deus. Aí foi na
finalizar o fato, colocaram ela no hotel de trânsito. E ligaram para o comandante. E ele disse: rapaz, eu esqueci. Mas bota ela no hotel de trânsito, a gente manda para Natal. Só que não comunicou a ninguém. Dá para sentir a dor de um pai uma hora dessa? Se eu puder falar nada para a mãe ao meu lado, quase morrendo. Aí, mas à meia-noite, o coração descansou. No outro dia, pela manhã, mandaram deixar as meninas em casa. A partir daí, eu fiquei bastante aliviado. Passamos o dia das mães e na segunda-feira ela fez uma arteriografia e após o resultado, o médico disse: Evaldo, o problema é o seguinte: a tua esposa não vai morrer desta, ela vai escapar. Agora, o grande problema é que dada a quantidade de sangue que foi sangue das artérias e o tempo que foi levado para ser diagnosticado, dificilmente ela vai ficar com sequelas sérias. Ela poderá ficar cega ou paraplégica. Dificilmente ficará tetraplégica, mas há risco também, por causa da região que está a área do cérebro afetada, e a área é muito grande. Mas é aquele negócio, Evaldo, não tem outra solução. Se não fizer, ela morre e morre logo. Nós não tem muito tempo para esperar. Vou fazer a cirurgia. Eu digo: vamos fazer a cirurgia. E na terça-feira, tem cedinho, uma equipe muito boa, eu fui para o centro cirúrgico, e foi uma cirurgia de quase 8 horas. Lá na cabeça dela fizeram, literalmente com uma broca, faziam um furo aqui, outro furo aqui, serrava de dentro para fora a caixa craniana e puxava para aqui para frente, para trabalhar no cérebro, de forma que havia hemorragia em toda a área do rosto dela, né? Quando terminaram a cirurgia, foi para a UTI e eu só pude vê-la à noite. Chegando na noite lá, ela estava completamente deformada, super inchada o rosto dela, mas ela olhou para mim e disse: Evaldo, e eu disse: glória a Deus, ela não está cega. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Tudo dando graças a Deus. Aleluia! No outro dia, 2 da tarde, ela foi para o quarto. Chegou lá, recebi recomendação para de 15 minutos fazer aquelas movimentações das pernas e tal. E ela estava movimentando as pernas, então graças a Deus. 48 horas depois, foi autorizada ela se levantar. E se levantou, estava caminhando, só que estava com um problema.